plenário desta quarta-feira aprova 23 processos em tramitação. E projeto de autoria parlamentar pretende instituir o programa Cidadania Digital. E ainda na estreia dessa semana do Alego Mulher, que traz o dia a dia das mulheres doulas. Você quer saber detalhes? Acompanhe a partir de agora no Alego News. Boa noite. A sessão ordinária desta quarta-feira aconteceu pela manhã e contou com a discussão e votação de mais de 50 processos. A sessão ordinária dessa quarta-feira teve no placar registradas 32 presenças, a maioria de forma remota. A maior parte dos deputados ficam aí no interior, né? Tem base no interior e por isso a presença aqui é dificultada. Mas com essa ferramenta que nós temos híbrida, né, de votarmos à distância, isso facilita bastante. Foi o que aconteceu aqui hoje. Houve a apresentação, discussão e votação de mais de 50 processos. Entre eles, o plenário aprovou, em fase de segunda e definitiva votação, proposta do governo que regulamenta co-índice de ICMS aos municípios. Uma outra proposta também aprovada em fase definitiva de votação isenta idosos de taxas de segunda via de documentos em Goiás. A matéria, de autoria do deputado Henrique César, do PSC, esclarece que a isenção será concedida às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, cuja renda familiar não seja superior a 3 salários mínimos. Agora ela segue para a sanção do governo. Foram entregues, durante solenidade realizada aqui no Palácio Maguito Vilela, título de cidadania e medalha do Mérito Legislativo. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por iniciativa do deputado Amaury Ribeiro, realizou nesta terça-feira, 23, uma sessão solene para a entrega de medalha do Mérito Legislativo e também para a entrega de título de cidadão goiano. O autor da propositura falou da importância dos homenageados. São pessoas que realmente merecem essa medalha, pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra aí para a melhoria do nosso estado, e eu fico feliz em poder proporcionar isso a essas pessoas, que algumas dessas fizeram parte e fazem parte aí da minha história. Cabo Sérgio Frank Brandão Silva falou da importância em receber a homenagem, tanto para ele como também para toda a Polícia Militar do estado de Goiás. Isso só enaltece o nome da Polícia Militar, a gente se sente lisonjeado com a situação. O capitão Wendel Vieira afirmou que a homenagem pertence não só a ele, mas todos os policiais do estado. Mesmo sendo para minha pessoa, mas na verdade é um reconhecimento para a Polícia Militar do estado de Goiás e da minha região, do 19º Comando Regional, e Caldas Novas, Piracanjuba, Morrinhos. Jorge Zoé Toubas, empresário que recebeu o título de cidadão goiano, contou que nasceu em Minas. Diz que está em Goiás há 30 anos e falou também um pouco sobre a sua trajetória como precursor dos quilômetros de arrancada em Goiás. Praticamente eu fundei, junto com alguns outros pilotos, a modalidade da arrancada aqui em Goiás. E esse ano eu completo 30 anos que a gente está nesse esporte. Eu fico muito agradecido de poder contar essa história para Goiás e poder ajudar Goiás também nesse quesito também, para que possa ter outros pilotos também para seguir o mesmo exemplo e a mesma trajetória de vida. Ao todo, 11 pessoas de destaque em Goiás foram homenageadas pelo Poder Legislativo Estadual. E hoje é Dia Nacional da Infância. E para falar sobre esse tema, a TV Alego convidou a advogada Bárbara Cruvinel. Confira um trecho do programa que já está no ar em nossa programação. Olá para você, seja muito bem-vindo. Este é o Alego Entrevista. Aqui na sua TV Alego, nós estamos recebendo Bárbara Cruvinel. Ela é advogada, é especialista em direito de família, já presidiu a Comissão da Criança e do Adolescente
da OAB Goiás, a Ordem dos Advogados do Brasil. Bárbara, seja muito bem-vinda. Obrigada, é sempre uma satisfação enorme estar aqui. Nós vamos falar sobre o Dia da Infância, comemorado agora nesse mês de agosto, mais especificamente no dia 24 de agosto, é comemorado o Dia da Infância. Sempre que se tem essas comemorações, Bárbara, eu penso assim, o que temos para comemorar, né? Será que as nossas crianças, né, se tivessem efetivamente o poder ali de dar o seu grito no sentido da sua reivindicação, é claro, né? Será que elas teriam como comemorar ou nem tanto? Eu sou otimista, mas a pauta, ela realmente, o assunto criança, família, em sociedade, na escola, ele ainda, né, carece de muito mais espaços e de muito mais respeito de nós, cidadãos, do parte do poder público, porque se a gente lembrar que a Constituição diz, desde 1988, que criança nesse país deve ser tratado com prioridade absoluta, e é o único sujeito de direito que é com prioridade absoluta. E, portanto, lamentavelmente, a gente não vê essa prioridade absoluta em nenhum trato, seja legislativo, seja pelo judiciário. As nossas prioridades, pelo executivo, elas sempre são relativizadas, né? As pastas são juntas, a política pública, ela ainda precisa melhorar e chegar de maneira mais eficaz lá na casa de todos nós, não só no discurso, não só no tribunal, mas precisa chegar na casa de cada um, a cada aluno, a cada criança, a cada recém-nascido, a cada bebê que está no útero de cada mãe, antes mesmo de nascer. Na realidade, está escrito, né, como você muito bem disse, prioridade absoluta, fica até redundante, né? Mas na verdade, pelo que a gente percebe na prática, de forma pragmática, analisando, não tem nem prioridade, né? A gente tem uma prioridade velada. Por que eu vou dizer velada? Porque se, por exemplo, vou falar na minha área, um processo judicial que uma criança, que a gente pede guarda, que pede pensão alimentícia para uma criança, ou uma mãe que está buscando vaga no CEMEI e ela entra na justiça para pedir essa vaga, lamentavelmente a prioridade, inclusive de tramitação, espera do mesmo jeito, demora, né? Então, do mesmo jeito, é uma angústia essa demora. Então, não é só uma... Ou seja, não segue o que está na lei, que é de prioridade absoluta. É princípio constitucional. Ou seja, esse processo deveria caminhar à frente dos outros, dos demais, né? Exatamente. E aí a gente escuta sempre, mas aqui na vara da infância todo mundo é criança, todo mundo é prioridade, por isso que a vara é especializada, né? Mas em sendo prioridade, então, era hora de ter um arcabouço, um aparelhamento de pessoas e de tudo para funcionar mais rápido. Como é que a gente faz, hein, Bárbara? Porque, por exemplo, estamos aí na campanha eleitoral, normalmente os candidatos falam, né? Muitos candidatos falam que vão prover para crianças, para adolescentes, e depois elas acabam esquecidas, né? Políticas públicas. Por que faltam políticas públicas? Porque assim, quando tem alguma situação lá para os engenheiros, eles se mobilizam, né? Nada contra a categoria, pelo amor de Deus, né? Os próprios advogados, jornalistas, enfermeiros, médicos, motoristas, enfim, qualquer categoria profissional, ela se mobiliza lá de uma forma ou de outra, em maior ou menor grau, mas ela se mobiliza. Agora, a criança, ela sempre é dependente, né? É por isso que a gente chama e fala que eles são vulneráveis. Né? Que são a parte mais fraca de toda a relação, é a criança, é o adolescente. E o programa completo você acompanha ao longo da nossa programação e também no canal da TV Alego no YouTube. E está em tramitação aqui na casa a matéria que pretende criar o programa Cidadania Digital. Esse projeto é de autoria parlamentar. O projeto de lei que institui o programa Cidadania Digital na rede pública estadual tem como ponto de partida incentivar o uso responsável entre os jovens da tecnologia e da internet. De acordo com o projeto de autoria do deputado Wagner Neto, são objetivos do programa nas escolas fomentar a filtragem do acesso à internet no ambiente escolar,
a fim de impedir a visualização de conteúdo prejudicial ou inadequado por alunos e funcionários da escola, incentivar a conscientização sobre os perigos do uso excessivo, estimular os pais a ensinar seus filhos a usar a internet com segurança. O programa nas escolas contará ainda com as seguintes ações: promover orientações em tempo real para professores que desejam compartilhar informações, ouvir dicas sobre como trabalhar os conteúdos em sala de aula e tirar dúvidas com psicólogos sobre formas de lidar com casos de cyberbullying, exposição dos alunos na internet, entre outros. Olha, gente, e ainda falando em tecnologia, vale lembrar que já está em operação em Goiânia a internet 5G. Acompanhe todos os detalhes na nossa reportagem. E ele está chegando. Num primeiro momento, ainda de forma tímida. O sinal 5G começou a ser ativado a princípio em Goiânia, representando 10% da cobertura atual do 4G. 22 antenas já foram instaladas aqui na capital, voltadas a essa tecnologia. E tudo que está no começo gera dúvidas, questionamentos. Que o diga, Dona Cleide. Tá acelerado, mas assim, a gente tem muitas dúvidas, né? Como vai ser, por causa que o celular da gente é antigo, não está atualizado, não é sempre que a gente pode comprar um novo que está na moda, né? Para atualizar. E como fica isso então? Tá, Dona Cleide. Vamos buscar esclarecer suas dúvidas, que também é da grande maioria. Exatamente, Dona Cleide. Realmente, a tecnologia ela depende de um dispositivo que ele é preparado para receber esse tipo de sinal. Mas não necessariamente os sinais que nós já tínhamos no mercado, eles vão deixar de funcionar. O sinal 5G é a nova geração de internet móvel, uma evolução da conexão 4G atual. E vem com uma grande promessa, o que tem gerado expectativas. Essa tecnologia, a gente tem um ganho de velocidade até 20 vezes superior ao que a gente está acostumado com o 4G. Então, a questão de conexões remotas, a pessoa às vezes está em uma localidade e precisa trabalhar daquela localidade lá. O sinal ele é mais estável, ele não tem tantas quedas e a qualidade também é muito superior. Daniel, que também é professor e mestre em ciências da computação, vê com bons olhos essa nova era. Em época de pandemia, as aulas remotas ganharam força. Mas, por outro lado, a tecnologia deixou muito a desejar. Por muitas vezes, como docente, dando aula, os meus alunos até citavam, eu estou dentro do ônibus assistindo a sua aula, eu saí do serviço, estou indo para casa e estou assistindo a sua aula, mas tinha uma latência muito alta, ou seja, o sinal não era estável, então tinha muita queda de sinal, eles perdiam muitas coisas da aula em decorrência justamente da qualidade da internet que eles estavam tendo naquele momento. Esse outro professor também acredita que todos ganham, mas primeiramente vai haver um período de adaptação e logo mais a popularização. 5G vem para trazer uma internet barata, de qualidade, quem sabe um dia para todos, né? A expectativa é essa. Então melhora a educação, mas melhora também o acesso à informação, melhora a cidadania. Para se conectar com 5G, será preciso ter um celular compatível com a tecnologia. Com o tempo, a tendência é que todos incorporem. O 4G, o 3G ainda estão aí, na ativa. Agora, voltando à nossa personagem do início dessa matéria, Dona Cleide, tem mais uma pergunta sobre quem tem a antena parabólica convencional. O que fazer? O que muda? Eu gostaria de saber, porque falaram na TV que quem tem antena parabólica vai interferir na antena parabólica, esse sistema do 5G. Então, só quem tiver o cadastro que vai receber esse aparelho, né? Se não tiver, tem que comprar. Ou não está à venda? Não, tem até à venda, mas se a gente tem ele à disposição pelo governo, para adequação, seria o melhor. O governo está fazendo a propaganda, falando que a gente pode fazer o cadastro e solicitar o equipamento. Então, recomendado é que isso daí vem por um tempo limitado, que quem tem a necessidade de ter uma adequação desse sinal que estava analógico para digital, que faça isso o mais rápido possível. E na estreia de hoje do programa Alego Mulher, você acompanha a entrevista com Tainá Bueno, que traz o dia a dia e o trabalho que é desenvolvido pelas doulas, que acompanham gestantes
até a hora do parto e também no período pós-parto. Confira um trecho do programa. Ela é doula, Tainá Bueno, a nossa entrevistada de hoje aqui no Alego Mulher. Olá. Olá, querida. Então, eu agradeço muito pelo convite, né, para falar de uma coisa que eu amo tanto, enquanto profissional, enquanto mulher. É um tema que me atravessa, né, de várias maneiras. Tainá, hoje a gente resolveu trazer esse tema aqui para quem nos assiste, porque é um tema bastante sensível com relação ao acompanhamento da mulher no período gestacional e no parto. Porque a doula, na verdade, eu gostaria até de te perguntar, fazer essa primeira pergunta com relação ao significado do nome doula. Sim. A palavra doula, né, ela vem do grego, que significa mulher que serve. E faz todo sentido, né, essa definição, esse significado para a definição do que é ser uma doula, né? Porque a doula, de fato, é uma mulher que apoia, que assiste outra mulher durante o ciclo gravídico puerperal, né? Mas principalmente no parto, na assistência ao parto, pós-parto, ajudando essa gestante a conseguir o parto que ela almeja, né? Principalmente. E essa função, vamos colocar dessa forma, a função de doula, ela teve início com as discussões de melhoria com relação ao bem-estar da mulher na hora do parto? Sim. A doula, ela ressurge, né, num cenário, porque ela tem a sua origem, digamos, a sua origem primária naquele cenário onde existia a mulher gestante, a parteira e as vizinhas, as mães, as comadres que ajudavam a mulher durante o parto, né? Então, quando o parto ele sai do cenário, que era um cenário, um contexto social, a casa da mulher vai para o hospital, a gente perde uma série de coisas, de direitos, de autonomia sobre o processo. E aí o que acontece? As mulheres, quando percebem isso, né, as violências que elas começaram a viver, a desnaturalização do processo de parir, elas começam a reivindicar. E aí ressurgem as doulas, né, como mulheres que se apoiam, né, mulheres ajudando mulheres. E aí, com o passar do tempo, isso foi se tornando algo mais sério, mais profissional, né? As mulheres vieram se profissionalizando, estudando sobre o processo do parto, né? Sobre o processo fisiológico de gestar, de parir. Você falou a respeito de estudo. Como é feito? Tem um curso, hoje em dia tem um curso destinado às doulas para se formar enquanto doula? Atualmente, nós somos consideradas uma ocupação, né? E para se certificar, né, como doula, você precisa passar por um curso livre, né? Então, geralmente, cursos a partir de 100 horas. A doula, ela não precisa ser da área da saúde, ela não precisa ter conhecimento técnico em saúde. Então, ela não precisa ser enfermeira, ela não precisa ser fisioterapeuta, ela pode ser uma mãe, né, que pariu, que não pariu, mas a formação se dá hoje, em virtude de sermos uma ocupação, por curso livre, né? E aí a gente almeja, né, que a profissão seja regulamentada. E essa regulamentação, em que pé que está essa regulamentação da ocupação doula no momento? Nós já somos ocupação, né? Nós somos consideradas como ocupação pelo Ministério do Trabalho como trabalhadoras da saúde. Isso desde quando? Desde 2017, se eu não me engano, mas é por meados de 2017 que nós nos tornamos ocupação. E aí, de lá para cá, várias associações foram criadas, nós temos uma federação nacional, né? Isso é bom que fortalece. Exatamente, é um movimento, né? Assim como várias categorias, né? A gente fala muito disso. Algumas categorias já têm muito mais reconhecimento e ainda não são regulamentadas, né? Eu sou musicoterapeuta, a gente também está em processo de regulamentação.
mas são reconhecidas pelo trabalho. Então, as doulas, elas são reconhecidas como ocupação e como profissional, como trabalhadoras, pelo Ministério da Saúde. Tanto é que no ano passado, nós fomos incluídas na vacinação da Covid como trabalhadoras da saúde. Segundo a Tainá Bueno, entre os direcionamentos feitos pelas doulas às mães, está a conscientização quanto ao aleitamento materno. Realmente é algo muito importante, né? Sobre esse assunto, a TV Alego traz para você uma matéria especial para este mês, denominado Agosto Dourado, de destaque, claro, à amamentação. Durante o mês de agosto é realizada a campanha Agosto Dourado, de incentivo e informação sobre a importância do aleitamento materno, que previne mãe e filho de diversas doenças. Segundo o Ministério da Saúde, quase 68% das crianças mamam na primeira hora de vida, o que é determinante para que a mãe siga com aleitamento exclusivo. Segundo a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital da Mulher, Renata Machado Leles, exceto em casos específicos, o leite materno deve ser o único alimento oferecido nos primeiros 6 meses de vida. Esse leite ele dá seguimento à vida. O neném nasceu, é o que mantém a vida. Cada espécie produz o seu leite adequado para o seu filhote. Então, para o nosso filhote humano, o leite materno é, sem dúvida, o alimento feito para ele, na medida certa, composição, quantidade. Então, ali tem células de defesa, tem anticorpos, que é verdadeira vacina para esse neném. Os benefícios do leite materno são muitos. A proteção de doenças é o maior deles. Por meio do aleitamento, o bebê recebe anticorpos que impedem o surgimento de alergias, infecções e problemas de saúde diversos. É o que conta o residente em pediatria, Luiz Felipe Duarte. Com relação ao recém-nascido, ele tem benefícios a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo, ele apresenta diversas imunoglobulinas, que são os anticorpos que são passados através do leite materno, e também alta quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, que são importantes para o desenvolvimento e para o crescimento do recém-nascido. A longo prazo, os estudos já comprovaram que ele diminui a incidência de hipertensão, diabetes, obesidade, então vai favorecer que o crescimento desse recém-nascido seja da melhor forma possível. Ele conta ainda que não há leite fraco e que o leite materno é específico para cada necessidade do bebê. O leite da mãe, ela muda conforme o processo, conforme também as doenças do recém-nascido. Até o corpo da mãe percebe quando o recém-nascido está doente, muda a sua composição. E até durante o processo normal, ele muda. E é comum a mãe perceber durante o dia que o seu leite ele muda a cor, então é totalmente esperado. A única coisa que não pode ter, e se tiver é procurar uma assistência, é sangue, alguma secreção mais avermelhada ou até arroseada. O aleitamento materno é um ato de amor e deve ser praticado com responsabilidade, atenção e rigor. E caso as novas mamães tenham dúvidas, é só não hesitar e procurar um auxílio médico. Amamentar, ele é um ato instintivo, porém ele precisa de uma ajuda, tá? Então, é instintivo assim, o neném abre a boquinha por reflexo, mas ele precisa de uma ajuda para que seja feito esse complemento, essa ajuda dessa mãe que está amamentando. Essa mãe que precisa de ajuda, venha ao banco de leite, traga o seu bebê, que nós vamos fazer essa orientação de aleitamento materno. Eu acho muito importante, porque no caso do meu bebê, né, ele tem uma cardiopatia, então isso já auxilia e melhora bastante, né, no desenvolvimento dele, no crescimento dele. Eu estou muito feliz por poder estar com ele no colo e dando o peito para ele. Olha, gente, e no próximo sábado, agora dia 27, às 3h30 da tarde, tem evento de conscientização sobre aleitamento materno, chamado Mamaço Goiânia, que é organizado por mulheres, mães e defensoras da amamentação. Importante isso. Este evento está em sua 8ª edição e será realizado no Lago das Rosas. Bom, o seu Alego News de hoje termina aqui. A você uma excelente noite, um forte abraço e até a próxima edição.